E aí galera, boa noite, beleza? Como vocês estão? Passaram bem o feriado? Bom, vamos lá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso componente aí de marketing institucional. E aí hoje eu vou abordar uns outros temas brevemente aí para vocês terem uma ideia e futuramente a gente trabalhar em cima disso, tá? Bom pessoal, vou falar hoje sobre imagem e identidade corporativa, o que são, o que significa cada um, construção e gerenciamento de uma marca, tá? Memória institucional e posicionamento e força da marca. Vamos lá. Pessoal, então para começar falando de imagem e identidade corporativa, nós temos duas nomenclaturas aqui, que se você pegar separadamente imagem e identidade, pode ser aplicado para pessoas, né? Então hoje vocês têm uma imagem e uma identidade. Identidade, quando se diz ali que está no documento, identidade é tudo aquilo que você é, realmente de fato. E a imagem é o que você passa perante aos outros, o que os outros acham de você. Com as empresas acontece praticamente isso, tá? Então a gente tem a identidade que cuida da essência, enquanto a imagem cuida da aparência. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas e é isso que acontece com as empresas, tá? E aí, identidade representa o que a empresa de fato é, e a imagem representa o que a empresa parece ser. Ficou confuso aqui, mas eu vou dar um exemplo prático de cada um, tá bom? Quando a gente fala de identidade corporativa, pessoal, pensem como uma manifestação visual. Ou seja, onde você vai ter a identidade daquela empresa em qualquer lugar do mundo. Você vai reconhecer aquela empresa em qualquer lugar do mundo. É uma identidade fixa, onde se eu colocar uma parte do logo dela, uma cor, vai te atrelar àquela empresa. Tá? Então, aqui resumindo, identidade é a manifestação visual da realidade conforme transmitida através do nome, logomarca, lema, produtos, serviços, outras peças aí que a gente acaba vendo em campanhas publicitárias. E aqui eu dei de exemplo a Coca-Cola, tá? Em qualquer lugar do mundo que você for e você vê aquele Czinho vermelho, você vai reconhecer que é Coca-Cola. Pode estar escrito em chinês, japonês, em árabe. Você vai ter a identidade dela muito forte. Você vai ter o reconhecimento da empresa. Isso é uma identidade corporativa. A gente reconhece ela em qualquer lugar, tá? Isso a gente tem de Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Pepsi, Nike, Adidas, em qualquer lugar. Você vai reconhecer aquela logomarca e vai saber que aquela empresa é a empresa que você sabe que é, o produto que ela faz, enfim. Você tem uma identidade, tá? Isso é a identidade da empresa, é o que ela realmente é. Você consegue saber e saber onde ela está e o que ela faz em qualquer lugar do mundo. É um padrão visual do seu produto, tá ok? Identidade. Então, vamos falar um pouquinho agora da imagem. Imagem, pessoal, é um pouquinho diferente. Imagem é o que você transmite para as pessoas ou o que as pessoas acham sobre você. É o ponto de vista dos públicos. E isso pode ser diferente, pode ter um público de vista diferente de cada grupo de pessoas, de cada grupo de consumidor. E aqui eu coloquei de exemplo a Apple, que, por exemplo, tem aquelas pessoas que usam, acabam usando muitos aparelhos da Apple, celulares, e defendem esse tipo de aparelho até o final. Enquanto consumidores da Samsung talvez não gostem tanto da Apple e vice-versa. A gente tem um grupo grande de consumidores de Samsung que não gostam de Apple. Então, assim, a empresa ela pode ter um padrão visual, onde você vai conhecer, por exemplo, a Apple ou a maçãzinha em qualquer lugar do mundo, enquanto você tem o gosto por elas. Então, imagem é isso que passa para as pessoas. Passa o ponto de vista diferente. Pode ser bom para você, pode ser ruim para mim, ou vice-versa. Então ela pode ter uma imagem muito boa perante um grupo e ruim perante outros grupos. Então aqui está uma marca amada por milhões de pessoas e odiada por uma quantidade significativa. Então essa é a diferença da imagem e da identidade. Tá? Acho que com esses exemplos práticos ficou um pouquinho mais claro. Tá? E aí, quando a gente fala sobre identidade, onde você tem uma logomarca, dentro de uma logomarca, a gente tem alguns fatores que são estudados para a criação, né? Seja a cor da logomarca, seja a escrita, o tamanho. Isso há estudos em questão de marketing, questão de publicidade e propaganda, em questão de neurociência, neuromarketing que diz, tá?
E tudo, pessoal, tudo que está relacionado à marca, seja o slogan, seja a cor, tudo, a gente acaba chamando de brand, tá, pessoal? Então, é um termo em inglês que descreve todas as ações relacionadas ao projeto de criação ou até de gestão da marca. Então, um brand é um projeto de criação de logomarca, um projeto de criação de marca que a gente acaba dando essa nomenclatura, tá? Então é o gerenciamento da marca, é o que fazer com ela, as propagandas, é tudo aquilo que a marca possui, tá? Isso é brand. O brand é uma área extremamente grande que eu até posso abordar uma aula só sobre brand, tá? Normalmente eu levava um palestrante na ETEC nessa época para falar sobre o brand. Tem um cara conhecido que entende muito, mas como a gente está nessa época, eu vou tentar fazer uma aula só de brand e vou passar para vocês a questão de gerenciamento de marca, tá legal? Que é um conteúdo extenso. Bom, pessoal, e aí eu queria falar sobre a memória institucional. A memória, ela é um dos alicerces da vida para tudo, seja para sua vida, seja para sua família, e isso não pode ser diferente para uma empresa. A gente tem que preservar a memória de uma empresa, porque com base no passado da empresa, a gente pode fazer perspectivas de futuro, planejamento de futuro, a gente pode criar estratégias que vão vir e até se preparar, se precaver para alguns problemas que pode ocasionar, tá? E aí tem também a memória sobre a marca, né? Que é a mais preocupante para nós marketing, para os desenvolvedores, porque a gente tem que deixar a marca na memória do consumidor. Então, se eu puxar aqui e eu falar para vocês uma marca, eu acredito que vocês vão lembrar o logo dela. Por exemplo, se eu falar aqui, é uma chips, vocês lembram como é? Se eu falar a própria Coca-Cola, se eu falar Pepsi, se eu falar Gatorade, se eu falar, enfim, Nestlé, se eu falar grandes marcas, vai vir na memória de vocês o logo da empresa, ou pelo menos de grande parte das que eu citei aqui, podendo citar muitas outras. Isso acaba trabalhando com a memória institucional, tá legal? Então é muito forte a gente trabalhar a questão da memória no brand quando a gente está criando marcas, tá? Mas não só com marcas. A memória institucional ela vem com base em todos os dados da empresa para a gente preparar as estratégias para o futuro, tá? Então a gente acaba se precavendo com algumas coisas que aconteceram no passado, em épocas, a gente sabe quando aumenta a produção, quando diminui, com base nas memórias institucionais, tá legal? Isso são poucos exemplos, tá, pessoal? E aí, a questão dessa memória, a gente tem, voltando só para a memória institucional de documentos, de fotos, para saber lidar com o futuro, todos os registros de uma empresa devem ser guardados para a gente sempre estar utilizando. E aí, falando em relação à marca, a gente tem sempre que usar isso daí, a questão das estratégias do passado com as estratégias do futuro, tentando relacionar tudo, produto, cores, à marca. Porque tudo que é relacionado, a gente acaba lembrando. Então, por exemplo, se eu falar para vocês aqui uma rede de fast food na cor vermelha, qual que vai vir na cabeça? Um supermercado com uma âncora em azul, qual que vem na cabeça? Então, assim, isso aí a gente tem que atrelar cores, atrelar significados a uma marca. E isso é muito legal de se trabalhar, tá? Eu vou ver se eu consigo trazer alguns exemplos para vocês aqui nas próximas aulas de marcas, tá? Para a gente dar uma olhadinha em relação a isso, tá? Bom, então é isso, pessoal, a questão da ideia de você atrelar a relação da marca sempre com qualquer coisa, né? Isso que acaba ficando na mente. E aí eu queria falar uma coisa com vocês que eu citei lá na frente, eu nem coloquei texto aqui, a questão de posicionamento de marcas, pessoal. Isso eu costumo falar muito em lousa, quando a gente está na sala de aula, mas vamos lá. Posicionamento de marca. Deixa eu tirar esse slide daqui, deixa eu colocar o primeiro, para não ficar nada atrapalhando. Pessoal, aí posicionamento de uma marca. Então vamos falar o seguinte, posicionamento é onde a empresa saber onde a marca dela está inserida, tá? A marca de um produto. Então quando eu falo Coca-Cola, por exemplo, eu não estou falando da rede Coca-Cola, estou falando da marca refrigerante Coca-Cola. E aí a gente tem que saber aonde ela está inserida, a empresa tem que saber onde ela está inserida, tá? Então um exemplo muito prático que eu coloco é, por exemplo, a Coca-Cola. Vocês acham que ela é concorrente da Dolly?
quando eu digo concorrente, é de saber de posicionamento. Para a gente saber posicionamento, para a gente fazer estratégias da empresa, saber aonde está nosso público-alvo, saber quem consome os nossos produtos, enfim. Porque hoje não, antigamente falava-se que concorrente seria todos aqueles produtos que fosse similar ao seu. E isso seriam seus concorrentes há pelo menos 3, 4 anos atrás. Hoje não é mais isso, tá? Hoje concorrente é tudo aquilo que tira o cliente de poder comprar o seu produto e comprar um outro. Então vamos colocar a Coca-Cola de exemplo. Antigamente a Pepsi era concorrente da Coca-Cola, porque é um produto similar. Hoje em dia a água de 2,50 é concorrente da Coca. Se o cara deixa de comprar a Coca para comprar água, é um concorrente, tá? Mas o que eu estou querendo dizer agora entre concorrência é voltada para o posicionamento da marca. Então, por exemplo, a Coca-Cola está no mesmo posicionamento da Dolly para a estratégia? Não, tá? E o que fica muito claro, entre a Coca-Cola tem um valor agregado muito grande, né? A Coca-Cola tem um valor monetário maior do que a Dolly, e a Dolly, ela não invade os espaços da Coca-Cola. Então, por exemplo, assim, onde que ela faz hoje as propagandas? Em canais abertos, mas não faz em todos. Por exemplo, você não vê na Globo um comercial da Dolly. Você vai ver no SBT, na Rede TV, na Rede Vida, sei lá, em qualquer outros canais, mas não vê na Globo. Em compensação, a Coca já está na Globo e em todos os outros. Em TVs fechadas, você não vai ver Dolly nunca, tá? Você vê Coca-Cola. Enfim, são estratégias porque o público são diferentes, né? A pessoa que compra uma Coca todos os dias na hora do almoço, paga 6, 7, 8 reais numa Coca 2 litros, não é o mesmo que paga 2,50 numa Dolly todos os diés. Estou dizendo que não é a grande maioria. Não tem problema, o cara consome Dolly, compra Coca, e o da Coca compra Dolly de vez em quando, não tem problema. O que eu estou dizendo é o público-alvo, o público maior, tá? Então essa família que compra refrigerante todos os dias tem um tipo de público para aqueles que compram Coca todo dia e outro tipo de público para que compra Dolly todo dia. E aí você acaba não atingindo, a Coca não tira público da Dolly, a Dolly não tira público da Coca, devido a essa diferença de público-alvo. E aí como fazer para a Coca-Cola arrancar essa fatia de mercado, trazer esse público para ela? Ela vai lá e compra um refrigerante chamado Simba, né? Que é um pouco mais barato e que bate de frente com a Dolly, que estão no mesmo grupo estratégico, que tem o mesmo posicionamento de força. E aí esse Simba arranca clientes da Dolly, porque vem escrito lá que Simba é produto Coca, e aí é o mesmo patamar, mesma diferença de valores, tá? Então a gente que está no mesmo posicionamento, a gente tem Dolly, a gente tem o Simba, tem Xereta, tem Tubaína, enfim, são vários, tá? Isso aí eu queria mais que vocês assimilassem, para quando falar um pouquinho sobre estratégia, vocês saberem que os produtos nunca estão no mesmo patamar, e por isso eles sabem que tipo de estratégia trabalhar cada um. Por isso até que às vezes a gente se pergunta assim, nossa, por que a Dolly está trabalhando de uma maneira diferente da Coca, ou outros produtos também, tá, pessoal? Não estou falando só esse aqui, para visualizar na cabeça de vocês, é um exemplo mais claro, tá legal? Então isso é questão de posicionamento e força da marca, para saber onde você está no mercado, para saber as suas estratégias de trabalho, beleza? Bom, galera, para não ficar muito longo, é só isso aí que eu vou passar hoje, falar um pouquinho sobre a imagem e identidade. Vou deixar uma tarefa extremamente fácil, tá? Espero que todos respondam lá para contar a presença hoje e para a próxima aula, como é de praxe, vou fazer sempre isso, então vou trazer uma matéria nova a cada 15 dias e sempre vai ter a tarefa para fazer, tá? Então a tarefa vai ter uma pergunta, duas na verdade. A primeira vai ser sobre quais pontos você viu na aula hoje, e aí vocês respondem. E a segunda é se ficou com alguma dúvida, tá? Então não vou colocar nem obrigatória a resposta. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar lá ou depois mandar no chat, mas escreve lá para valer a presença, tá legal, galera? Então é isso aí, boa semana para todos, fiquem bem, até mais.